Oi, hoje eu quero conversar com você sobre o relacionamento conjugal em tempos de isolamento social. A crise que nós estamos vivendo é algo inédito para todos nós. Todos, de alguma forma, estamos reorganizando a nossa vida constantemente e isso, naturalmente, produz algum nível de ansiedade e estresse. Podemos olhar a crise sobre dois aspectos. Um aspecto ameaçador, negativo, que nos causa insegurança, instabilidade e vulnerabilidade. Por outro lado, toda crise nos movimenta para fazer uma mudança, nos faz questionar o que de fato é importante para a nossa vida. Harari, autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, em uma entrevista para a BBC, disse que a crise nos obriga a tomar decisões muito importantes e a tomá-las rapidamente. Ele, na sua entrevista, disse que talvez as duas opções mais importantes sejam se enfrentamos esta crise por meio do isolamento nacionalista ou se enfrentamos através da cooperação e solidariedade internacionais. Em segundo lugar, ele diz, dentro de um país, as opções são tentarmos superar a crise por meio de controle e vigilância totalitário e centralizado ou por meio da solidariedade social e do empoderamento dos cidadãos. Ou seja, a crise está nos dando a oportunidade de sermos mais solidários e menos individualistas. A pergunta que eu faço para você é: será que isso também vale para os relacionamentos conjugais? Quando começou o isolamento social, logo começaram a sair os memes nas redes sociais e dois me chamaram bastante atenção. Um deles dizia que as ocorrências policiais de roubo apresentaram queda de 80%, as ocorrências de acidente de trânsito queda de 70%. Agora, as ocorrências de brigas de casal aumentaram em mais de 200%. O outro meme dizia que a maior falta de leitos nos hospitais não vai ocorrer agora, mas no final de 2020. Serão falta dos leitos nas maternidades e não nas UTIs. Bem, logo nas primeiras semanas de isolamento social, constatou-se em todos os lugares do planeta um aumento expressivo da violência familiar contra mulheres e, na medida que o isolamento social prosseguiu, também um aumento significativo nos pedidos de divórcio. Estudos apontam que a elevação dos índices de violência foram uma consequência do aumento da tensão no ambiente doméstico causado pela angústia e mal-estar que naturalmente afloram em situações de isolamento. O que ocorre é que, no período do isolamento, os casais, de maneira geral, são obrigados a se olharem mais, as famílias precisam ter mais contato com as suas dinâmicas, que em geral precisam ser reformuladas, avaliadas, reestruturadas. E isso causa também muita tensão. Por outro lado, os mecanismos de fuga que normalmente estão presentes na vida dos casais e das famílias ficam também bastante limitados. Aquela distração, não tem mais aquela volta, aquela saída, não tem mais o happy hour, não tem mais aquele futebol de um dia de semana à noite, não tem as viagens para distrair, não tem os passeios, não tem a vida social ativa. E esses normalmente são mecanismos que são usados, pelos membros do casal para aliviar a tensão emocional que acaba ocorrendo em seu relacionamento. Agora, isso não significa que todos os casais intensificaram seus conflitos nesses tempos de isolamento, mas que o isolamento e a reclusão, eles potencializam conflitos e problemas que já estavam existentes, que eram pré-existentes no relacionamento do casal. Outro aspecto também bem presente nesse momento é que todos os casais de alguma forma se tornaram meio que malabaristas.
aqueles malabaristas de pratos, né, que seguram várias varetas e na ponta de cada vareta um prato rodando. Quase todos os casais, especialmente casais com filhos pequenos, têm enfrentado um desafio enorme e de um momento para o outro passam a ter que incorporar, né, várias tarefas. A educação dos seus filhos, exercendo o papel de professores, o trabalho doméstico também aumentou, o trabalho em home office, muitos, né, têm que trazer o seu trabalho para casa e ainda dentro de toda essa realidade tem que cuidar do romantismo, do relacionamento. Não é fácil lidar com tantos novos papéis ao mesmo tempo. E manter a calma, manter o foco e a organização e a paciência se tornam mais difíceis ainda quando há tantas solicitações, muito mais, aliás, solicitações do que aquelas que estávamos habituados, ou quando simplesmente constatamos, né, que no final do dia produzimos muito menos do que aquilo que nós desejávamos. O caminho mais fácil diante de tudo isso é permitirmos que as emoções tomem conta de nós e então começamos a descarregar no adulto que está mais próximo. Normalmente, nosso companheiro, nossa companheira, jogamos sobre ele, sobre ela, toda a nossa frustração, todo o nosso estresse. No meu entendimento, todo e qualquer evento estressante nos encaminha para duas possibilidades. Tanto pode unir, como pode distanciar o casal. Acontecimentos difíceis podem ser autênticas fontes de conexão emocional, quando duas pessoas se unem contra uma ameaça comum e se transformam em uma base segura de afeto, de cuidado, e o sentimento de pertencimento aumenta bastante. Infelizmente, isso nem sempre acontece e em outros casais a desunião aumenta. E isso está relacionado à forma diferente como cada um encara a situação estressante. Porque a crise é uma composição entre tempo e intensidade. E essas variantes, elas são percebidas de forma diferente. Ou seja, os membros do casal não se adaptam no mesmo tempo e na mesma velocidade a uma situação estressante. Por isso, é muito importante conversar sobre como cada um está sentindo e percebendo o atual momento de uma forma acolhedora, para que cada um possa falar claramente sobre as suas expectativas, sobre as suas fragilidades e sobre a forma como está vendo e sentindo o atual momento. Agora, um desafio para os casais que percebem um fortalecimento da sua união durante esse período. Vocês precisam ser sensíveis para com aqueles que experimentam um efeito contrário. Sejam acolhedores e não julgadores, porque normalmente nós avaliamos os outros pela nossa forma de viver ou pela nossa capacidade de viver e assim acabamos sendo, como disse, julgadores. Acabamos não acolhendo os casais que têm as suas dificuldades. Agora, o outro assunto é, será que a pandemia tem efeito sobre a libido? Apesar dos memes, né, sobre um possível aumento de nascimentos depois da quarentena, a verdade é que uma das consequências do isolamento é a subida dos níveis de ansiedade e estresse. E isso normalmente pode levar a uma diminuição do desejo sexual. E essa falta de vontade, essa falta de libido é muitas vezes sentida como uma forma de rejeição pelo outro membro do casal. Se a comunicação não for clara, é fácil haver um distanciamento cada vez maior, produzindo assim uma maior sensação de insegurança, de rejeição e de distanciamento. Independentemente do desejo sexual sofrer alterações, há algo que está ao alcance de todos os casais. Ser afetuoso, dando o suporte e o apoio que o outro precisa. É muito menos provável que alguém se sinta rejeitado ou abandonado se houver, né,
a afetividade na relação, uma verdadeira afetividade na relação. Todos nós, né, desde que nascemos, precisamos de uma base segura, que nos acolha, especialmente em situações desconhecidas que geram medo e ansiedade. O problema é que quando não encontramos colo e carinho, nós reagimos brigando, gritando, de forma reativa. E esse comportamento é então retroalimentado com uma resposta agressiva do outro membro do casal. E assim se estabelece um ciclo negativo e repetitivo que pode vigorar na vida conjugal por muito tempo até romper a aliança. Por exemplo, em vez de solicitar e comunicar o que você realmente necessita, você reclama do copo que está fora do lugar, você reclama das crianças que estão fazendo muito barulho, você reclama da roupa que não foi lavada. E assim você cria esse círculo vicioso, né, de ação e reação, levando uma agressividade crescente. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos desenvolver a habilidade de falar as coisas com sinceridade sobre aquilo que realmente está acontecendo em nosso coração e na nossa alma. Revelar a nossa vulnerabilidade. Gente, não é proibido, não é vergonhoso expressar o que você está sentindo nesse momento. E todos os casais vão divergir sobre algum assunto importante, dentro ou fora da quarentena. Importante é que cada um seja capaz de falar abertamente sobre aquilo que sente a respeito de qualquer assunto e que o outro responda com atenção e afeto, sendo assim uma base segura de acolhimento, de afeto, de aceitação e de cuidado. Todos nós, gente, todos nós precisamos de uma base segura e de um bom vínculo de amor para suportar os momentos de vulnerabilidade. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, está escrito assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, algumas atitudes importantes nesse momento, que eu quero trazer como desafio para vocês. Primeiro, modere o uso de eletrônicos. Mantenha o ambiente da casa o mais pacífico possível, mesmo em meio ao caos que a gente está vivendo. Então, censure, né? Muita informação. Eu tenho dito que a gente vive uma verdadeira intoxicação de telas. Então, diminui, seleciona. Estou aqui falando com você, através de mídia social. Não quer dizer que a gente não possa buscar informações ou buscar bons conteúdos para a nossa reflexão e aprendizado, mas a gente precisa moderar, precisa selecionar e não ficar o tempo todo conectado, porque isso só traz mais tensão, mais ansiedade para dentro da nossa casa. Segundo lugar, tira tempo para você diante de Deus e com Deus. Para que eu possa viver um bom dueto, um bom casamento, eu preciso também saber fazer uma boa carreira solo. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso parar para refletir sobre o que está acontecendo comigo diante de Deus. Tirar o meu tempo para oração, o meu tempo para meditação, para reflexão com a palavra de Deus e com Deus. Então, tire tempo para você. Eu sei que é bastante complicado nesse momento, mas reserve um momento, 15 minutos, 20 minutos, pelo menos, para você estar a sós com Deus. Terceiro lugar, não implique com as pequenas coisas. É hora de nós sermos mais tolerantes, para que o convívio seja mais agradável. Então, não fique implicando com qualquer coisa, seja mais tolerante nesse momento. E, por último, valorize o afeto e o acolhimento. Podemos expressar a nossa vulnerabilidade diante do outro, é uma ferramenta poderosa para podermos enfrentar as nossas dificuldades.
Então valoriza o afeto. Seja essa base segura para o teu cônjuge, para que ele possa abrir o seu coração e a sua alma para você, para que ele ou ela possa revelar a sua vulnerabilidade e compartilhar aquilo que realmente está passando na alma e no coração. Quero ainda deixar para você 3 perguntas para que você possa refletir e avaliar o teu relacionamento conjugal nesse momento. Primeira pergunta: esse período de isolamento social, ele tem fortalecido ou tem enfraquecido o seu vínculo conjugal? Por quê? Segunda pergunta para você refletir e conversar: você tem dedicado tempo para cuidar da sua vida pessoal? Você tem dedicado tempo para refletir sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o que está acontecendo com você antes de conversar com o seu cônjuge? E em terceira pergunta: quais são as estratégias que vocês têm utilizado para aliviar a tensão emocional aí na sua casa? Bom, espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, não apenas a passar por esse momento de isolamento social, mas também apontando alguns caminhos de crescimento e fortalecimento do seu vínculo conjugal. Deus te abençoe.